Ei, gente, hoje a gente começa de uma forma diferente, voltando um pouquinho para como era no início do canal. A gente não tinha câmera, a gente conversava por aqui, apenas um microfone e várias imagens passando na tela. Imagens com uma qualidade muito ruim, diga-se de passagem. E não se preocupem, hoje, obviamente, esse vídeo contém uma narrativa e a gente vai chegar no final dela. Mas a gente tá aqui para poder falar dele, um fone que aguardei um certo tempo para poder falar sobre, o Jussier 41T, o Josias. O Jussier 41T foi um achado do nosso querido amigo e colega Digão, né? O canal dele está aí na descrição, muitos agradecimentos. E uma vez que esse fone chegou no Brasil através de alguns avaliadores, até onde eu sei o Digão e o Antenor, eu pude ter acesso a esse fone através do Antenor do Música Café, que sempre vem ajudando o canal aqui. Muito obrigado. Então, turma, falando um pouquinho sobre esses fones, bom, eles são muito lindos, né? Tem essa construção em resina com essa lasquinha de madeira, o escrito da marca, né? E ele é bem ergonômico. Ele custa aí os seus $163, mais ou menos, dependendo de quando você comprar, né? Uma coisa importante é que ele é daqueles híbridos, um driver dinâmico por lado, mais 4 armaduras balanceadas. E vocês me perguntam, né, o que tem de especial nesse fone que possa justificar uma mudança nesse estilo de vídeo hoje. Pois então, recentemente nós batemos 1000 inscritos. Bom, nós temos muito a agradecer a todas as pessoas que fazem parte dessa comunidade, as pessoas que fazem parte do grupo do canal, aos outros avaliadores, pelo menos aqui no Brasil, parecem ser cada vez mais unidos. E obviamente você que está aí agora vai deixar um like, vai se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, porque depois disso cada um de vocês vai recomendar o canal para 1000 pessoas, para assim a gente bater 1 milhão até a semana que vem, tá bom? Combinado? Dito isso, durante todo esse processo, nós passamos por alguns momentos peculiares, inesperados, muito bons, poucos momentos ruins, a maioria deles muito bons. E calhou de, nesse meio tempo, né, nós aqui do canal entrarmos na plataforma do Squig Link, lá do Super Review, do nosso querido Mark Ryan, reviewer galã, que a galera do grupo Chi-Fi adora acompanhar as lives, só na fofoquinha. Então, antes de falar da questão de sonoridade do Jussier, aqui eu vou puxar o gancho, né, e já mandar um gigantesco abraço pro Mark, que ajudou bastante o canal, e eu vou deixar também, obviamente, depois a gente volta, eu vou deixar a palavra com ele. Sim, o galã fez a boa e vai ter um corte nesse review importante, nesse marco. Até logo. Hola folks, I'm Mark Ryan, this is Super Review, and the Jussier 41T, it's legitimately one of my favorite IMs of 2023 so far. Now, okay, granted, it's not the most technical IM, but the warm, kind of relaxed, laid-back, neutral tuning is right up my alley, and I don't know, I bought this kind of just out of curiosity. I didn't even intend to do a review of it, but I was listening to it so much that I thought, okay, I've got to do a review, and that was about a month ago, and I'm still listening to this IM. I just find the Jussier just kind of perfect for situations when I don't want a lot of technical information. I don't need really intense imaging. I don't need a lot of information and detail coming at me. I just want like a warm, relaxed, easy tune with a really satisfying bass, and I really do think that the 41T delivers on that. So sleeping and working, I've honestly been using this thing a lot for those purposes. Now, I wouldn't be surprised if someone listened to this IM and they didn't love it as much as I do, but at the same time, I'm also not surprised that it's got a bit of a cult following, and spoiler, I'm part of it. Então, galera, vocês ficaram aí com o cortezinho do Mark. Muito obrigado, cara. É muito importante que você participe, porque é isso, vamos unir as comunidades. Bom, e agora é hora de eu finalizar minhas impressões sobre esse bichinho aqui. Então, turma, o 41T é um fone que eu diria assim especial, porque ele tá numa faixa de preço onde a gente não tem tantas coisas tão parecidas com ele, e ele nem é objetivamente, em vários aspectos, o melhor da categoria dele, mas talvez ele seja um dos fones mais agradáveis que eu já ouvi. Bom,
A comparação inevitável que eu tenho que fazer aqui é com o Team Hi-Fi T2, porque durante algum tempo, né, enquanto eu estive avaliando esse fone já por muito tempo, que inclusive eu tenho que agradecer sempre ao Antenor, porque foi ele que deixou esse fone aqui com a gente, possibilitou, né, que a gente conseguisse toda essa conjuntura. Eu tenho que comparar o 41T com o T2, porque para mim existe uma abordagem do 41T que é uma espécie de upgrade do Team Hi-Fi T2. Sim, exatamente como é o caso do BQYZ Winter. Mas aqui eu vou abordar as diferenças deles, tá? Dos três. Bom, ponto importante sobre a questão do Team Hi-Fi T2. O Team Hi-Fi T2 é um fone com uma sonoridade neutra focada nos médios, né? É meio estranho falar disso, né? Neutro com um certo foco, mas é de uma perspectiva justamente de como que ele trabalha essa abordagem dos médios, né? O que eu quero dizer? A neutralidade do ponto de vista do que interfere ou não, né, nas melodias e do que vem de maior atividade dos médios, que é a nossa, vamos dizer assim, a nossa banda principal de escuta. Bom, como muitos sabem, muitos já tiveram, o Team Hi-Fi T2 ele tem um problema que é uma ausência de subs, cara. Tem uma certa região de subs mais cavernosa que você nem ao menos escuta, tá? Isso faz muita falta naquelas músicas com mais atividade, com mais impacto, sabe? Apesar de que ele te entrega uma quantidade de impacto dos graves, sim, bastante coerente. E ele tem uma textura muito boa, porque o T2 ele é muito equilibrado na relação de graves, médio graves e médios dele, sabe? Ele é um fone assim que ele pode soar um pouco ressonante. Talvez esse seja o grande problema, além da falta de arejamento. São todas limitações da faixa de preço dele da época. Um fone aí de $50, né? Teve um corte recente, se eu não me engano, ele tá $39 tabelado agora. Ainda é um fone que é bom, né? Ainda é um fone que eu considero que talvez até vale o preço, mas é um fone definitivamente superado. Mas nesse frenesi todo, nesses anos de crescimento do mercado de Hi-Fi, muito se esperou um upgrade desse fone, né? Um upgrade intermediário, né? E para mim, os dois fones que cumprem esse papel é o BQYZ Winter, pelos motivos que eu listei no vídeo do Winter, que tá aí no card, e o Jusier 41T, né? Que seria o mais recente aí da leva. Então vamos aos pontos principais. Henrique, você está querendo dizer que o 41T é um fone neutro? Não, de forma alguma. O 41T é um fone com muito foco nos subs e nos graves, mas assim como o Team Hi-Fi T2, ele é um fone relaxado e com bastante presença dos médios. Entende? Nós estamos falando aqui de 2 ou 3 fones, se você considerar o Winter, que são bastante musicais. E eu acho que é aí que está o ponto todo. Então, muitas das coisas que você pode buscar como upgrade do T2, muitas das frustrações das pessoas são resolvidas nesses dois fones de maneiras diferentes, né? O 41T te traz o ápice do impacto nos subgraves de maneira muito agradável. E ele é um fone assim que eu posso dizer que, por ele ser tão relaxado, a atividade bem baixa de médio agudos, ele é um fone absolutamente inofensivo, e essa é a grande magia dele. Vou pontuar que existe uma movimentação quase que covarde do mercado de fones de ouvido hoje em dia de trazer um posicionamento mais frontal para as vozes, e quando essa apresentação é o contrário, é mais relaxada, você tem uma atividade completamente flat, com poucos subgraves, né, com graves aparecendo mais necessariamente por contraste, mas com bastante atividade nos agudos, porque existe esse frenesi da gente buscar sempre uma super resolução, sabe? A gente quer sempre o melhor das tecnicalidades, e aí que tá a parte ruim, mas também a parte boa. O 41T, cara, não vai te entregar isso. Esse fone não serve para isso. O que eu quero dizer? Falta informação aqui? Não falta informação aqui. Mas ele é um fone absolutamente focado no que há de mais melodioso, com pouquíssima atividade nas regiões mais agudas, que pode faltar sim certo arejamento nele, tá? Ele tem um recorte que eu consideraria, tipo, na sua maioria correto, né? Mas é isso, são tecnicalidades fracas sim, tá? Ele inclusive é bem superado nesse aspecto pelo Inter, então se você quer um upgrade mais neutro, mais técnico do T2, a opção seria o Inter, não seria o 41T. Mas eu devo dizer que, apesar de tudo, o 41T é um fone com muitas qualidades, cara. Ele é um fone que
traz uma pegada que eu sinto muita falta, sabe, hoje no mercado como um todo, que é um fone que, né, tipo, pelo menos eu não sei o quanto que foi intencional da empresa, os caras tiveram coragem de trazer uma apresentação focada em melodia. É isso, sabe, focada em melodia. Cara, que fone pra relaxar incrível, sabe? E daí, obviamente, eu posso trazer a primeira grande recomendação do Jusier, que é monitoração de palco, por incrível que pareça, né, mas é justamente pela questão de construção, o formato dele, né, feito em resina. Ele é quase um daqueles semi-custom, sabe? Isola muito bem, cara. E aguenta, né, um certo pancadão. Tem uma construção robusta, tem o cabo robusto. Então, tipo, pra mim, se você é músico, quer um fone pra poder, tipo assim, trabalhar eventualmente com ele, mas que você também possa relaxar, sabe, que não seja fatigante, esse aqui é uma boa opção definitivamente aí dentre os intermediários. Obviamente, né, esse fone não tá aqui pra bater um custo-benefício de caseiro e tal, ele tá pra uma situação muito específica, né, porque obviamente, né, aí eu devo dizer que pra algo mais topo de linha, mais profissional, você tem opções melhores, mas necessariamente você tem que desembolsar mais. Alô Studio 4. Com todas essas questões, né, pincelando ainda a questão de sonoridade do Josias, nosso querido José Elias. Isso, boneco Josias! Caras, ele é um fone que não traz nenhum tipo de dureza, né, na apresentação de forma alguma. Os graves são muito acima do neutro, mas eles não incomodam, sabe? Como, por exemplo, o 7 Hz Legato, que é uma montanha inacreditável e bizarra. Bom, e nessa abordagem do Josias, eu vou recomendar para vocês um álbum aqui que é o seguinte, ele é meio bizarro o nome, R+7, que é do eu nem sei pronunciar o nome do maluco, One Your Tricks Point Never. É de 2013 esse álbum, é um álbum, digamos assim, mais experimental do que qualquer coisa, tá? Bem voltado pra música eletrônica. E aqui eu vou dar destaque aqui durante o vídeo já pra faixa 10, Crown Country, que, cara, trabalha com várias texturas, sabe? Só que são texturas com foco melódico, e esse negócio tocou muito bem no Josias, cara, impressionante, né? E é isso, peguem seus fones mais musicais e curtam um pouquinho dessa onda mesmo, sabe? Dessa música, para lembrar sempre pelo motivo pelo qual nós estamos aqui. Eu acho que esse português está incorreto. Então, turma, sem saber como que vai estar nosso cenário aí para frente, né? Que a gente sabe que está tendo mudanças aí no fisco brasileiro, né? Junto com a reforma tributária, etc, etc. Eu vou deixar esse fone de recomendação, né, considerando o valor que ele está hoje, e à medida que a gente for entendendo como que o mercado vai se comportar daqui para frente, a gente vai se reorientando. E o recado final que eu gostaria de deixar é, mais uma vez, os meus agradecimentos, né? É muito importante, a gente faz aqui as coisas muito no esquema de várzea, cara. Alguns vídeos ajudaram a gente a alavancar, teve a ajuda da galera, sabe, como um todo. Fabrício aí desde o início dando suporte, né? Já citei o Digão, citei o Antenor, tem o nosso querido Soal, que emprestou vários fones, o Serjão, tipo assim, ajudou demais aí nos últimos vídeos, né? Obviamente, se eu começar a citar todo mundo aqui, eu vou esquecer dos colegas avaliadores, né? Tem a Alfa, S, o Léo já deu uma moral aqui pra gente, né? E assim, caras, bom, a gente tá passando aí por um momento de mudanças, né? Eu digo do ponto de vista pessoal, envolvendo o canal, etc, etc. Mas a gente vai tentar fazer o melhor, né? Até para poder se ajustar às mudanças externas que a gente não tem controle. E nesse marco, eu quero deixar uma proposta aí, por favor, comentem o que vocês acham, se é possível fazer, o que vocês preferem e tal. Não parar com os reviews de fone, né? Mas eu já cheguei na conclusão que o máximo que dá para entregar é um por semana, porque eu preciso que a avaliação seja coerente, tá, gente? Eu não consigo fazer em menos tempo, é simplesmente humanamente impossível, porque é só eu, entendeu? Ouvindo as coisas e tal. Né, e aproveitar para poder, né, agradecer o Arthur aqui que tá editando aí agora. Ele é o cara que faz o canal acontecer, tá? Não se iluda. Mas aí eu vou deixar no ar, né, umas propostas. As lives, elas podem ter diversificação de temas e tal. Não precisa ser sempre um unboxing, primeiras impressões e tal. Pode ser alguma coisa mais descontraída. A gente
pode trazer conteúdo de música, a gente pode trazer conteúdo de produção musical, isso não é um problema. Alguns vídeos especiais devem vir aí pra frente, né? Eu vou trazer alguns músicos e tal, alguns outros projetos devem rolando com o tempo, agora que bicho, o canal tá melhorando, sabe? A condição dele mesmo. Mas me deem sugestões do que a gente pode trazer como quadro aqui, né? De maneira que eu não vá interferir, tá? No calendário com essa coisa de tentar trazer aqui um review por semana, mas talvez dê para encaixar algum outro conteúdo, beleza? Porque o que trava muito é a questão das avaliações. Bom, de alguma forma, se o YouTube providenciar pra gente logo ou não a questão dos 2 áudios, né? Não sei se vocês sabem o que tá rolando, mas agora existe a possibilidade de você ter mais de um áudio no vídeo, né? Então, se isso liberar pra gente, a gente vai começar a trabalhar com o áudio em inglês também para poder expandir, mas se isso não for possível por agora, a gente vai ver se a gente consegue aí gerar uma forma saudável de legendar os vídeos, pelo menos os reviews, tá? Então, também, de tudo, cara, estou aberto a sugestões. Eu espero que vocês venham participar do nosso grupo aberto no Telegram, @AncraAudio. Lá também a gente vai encaminhar vocês para um canal de promoções, um grupo para descontração, né, para eventuais vendas, esse tipo de coisa. Eu quero deixar um beijo para a galera do grupo Chi-Fi, né? Todo mundo é uma grande comunidade nesse hobby absolutamente nichado. E vocês, na loucura de vocês, nas tretas de vocês, que não são só de vocês, são nossas, fazem parte disso. Acompanhem as 3 playlists principais do nosso perfil no Spotify. De vez em quando a gente atualiza. A gente nem sempre muda a ordem, mas são listas gigantes para você escutar no aleatório. Vocês podem verificar as novidades alterando lá a ordem de adição, né? Então vá lá, dá uma conferida. Tentem escutar as recomendações e tal, que eu acho que a gente consegue alinhar melhor o papo. Eu espero ter opinião de vocês também nos comentários sobre essas recomendações, tá bom? Conheçam nossa campanha do Apoia-se, e sim, a gente pode passar por mudanças, porque a gente não sabe como que vai estar o mercado, mais uma vez, mas assim, vai ser tudo feito da melhor maneira possível, né, para que as pessoas que estejam apoiando o canal sempre possam receber o máximo que a gente puder entregar em retorno. No mais é isso, é uma ocasião muito feliz pra gente, né, com uma colaboração internacional, depois de colaboração de vários caras, né, aqui dentro do Brasil mesmo, o companheirismo que reina, né, nesse meio. Eu tô muito feliz. É isso, não vou ficar estendendo, tá? Bebam água, se possível, conheçam alguns dos fones que a gente avaliou, né? Como sempre, vocês podem ajudar o canal de várias formas. A primeira delas é se hidratando. Então é isso, um beijo, fui! Os caras mandam muita bosta, mano, no negócio aqui.